Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, com o Collab, com o Cinemasters. Nós estamos falando diretamente do Simul Summit. E Bruno, sabe com quem eu estou? Quem está ao nosso lado, Bruno? Ela é uma carioca mais paulista do que carioca. Ela veio pra cá e não quis voltar, né? Exato. Fica aí São Paulo ganhou o coração dela. Nós estamos com a Bianca, CEO e fundadora da Bloom 360. Seja muito bem-vinda, Bianca. Muito obrigada, Júnior, Bruno. Prazer estar aqui, amei. Eu espero que os cariocas não fiquem chateados. Eu amo minha cidade, mas São Paulo ganhou meu coração de fato. Ficaram chateados pra... Beleza? Então, bora. Bi, na intimidade a gente chama de Amei, Bi. Ju. Bi, me conta uma coisa. Eu não pude, infelizmente, participar do seu painel, mas conta pra gente o que você falou pra galera lá fora. A gente falou muito sobre quem controla as narrativas consegue se antecipar e controlar o mercado também. Então, o poder de gerar comunidade, você olhar para o cliente com muita intencionalidade, você gerar conexão real, engajamento orgânico. Eu falo muito sobre o poder da comunicação também. Então, a comunicação ela tem que ser estratégica. A comunicação, geralmente, ela passa uma ideia muito soft para as pessoas, né? É quase uma coisa do... galera de humanas. Gente, galera de humanas, que, na verdade, o poder da comunicação, quando ele se une ao poder dos dados, né? Se você sabe interpretar dados, você sabe se conectar e transformar isso numa estratégia, numa narrativa, principalmente, aí você faz um golaço. Então, eu falo muito sobre storytelling também. Eu tenho uma palestra que não foi hoje que a gente bateu aqui, mas chama qual é a história que você precisa contar. Legal. Então, quando eu falo com marcas, com pessoas, CMOs, seja brand persona e seja até na vida também, né? Qual é a história que você precisa contar? Então, não tem como você trabalhar com uma marca se você não entender a história que a marca, né, ela tem para contar para o público dela. Então, mais ou menos por aí. Bom, a Júlia olhou pra mim porque ela sabe que eu tenho... Eu te conheço, Bruno. Vai lá. Amém. Bom, falaram muito aqui sobre a audiência talvez ser o novo petróleo, né? Agora a gente tem muito valor você conseguir ter audiência, você conseguir ter as pessoas ali para te ouvir. E agora também chegando esse assunto de IA, tecnologia, a gente vê que algumas empresas, talvez as mais tradicionais, estão começando a ficar desesperadas, porque a galera tá assim, o que eu faço? Né? A minha empresa vai acabar amanhã, porque eu não tenho nenhuma ativação, não tenho audiência, não tenho nada. Calma. Fala pra gente, para uma empresa, ou até para uma pessoa, uma autoridade que quer ser uma autoridade, que não tem nada. 2025 o cara tá atrasadaço mesmo. Não tem nada nesse ramo de inteligência. O que ele pode fazer para começar? Tá, perfeito. Eu acho que, para simplificar, um pouco essa temática, ela acaba trazendo um peso hoje em dia para as pessoas, que é isso. Meu Deus, e agora? Vou ser substituído por uma IA? Gente, comportamento de mercado, ele sempre foi assim. IA é o nome do momento, mas, na verdade, cada fase do mercado teve o seu nome, teve o seu produto hero, né, que é o que a gente fala. Então, eu acho que a inteligência artificial é um super ativo de gestão de tempo, inclusive, para a gente conseguir facilitar nossas vidas, mas tem se falado muito que o grande ativo agora é a criatividade. Então, assim, quem comanda essa máquina, quem consegue colocar ela ali para funcionar da melhor maneira possível, com quem você quer se comunicar e como você vai usar. Então, na verdade, acho que, para deixar um pouco mais leve, esse é só o nome da tendência de mercado do momento. Lá atrás, há 10 anos atrás, inclusive, quando eu comecei a entrar no mercado digital, era o começo das lives. Vocês terem gente, 10 anos atrás, é muito pouco tempo. A galera não entrava ao vivo pelo celular. Então, assim, tem pouquíssimo tempo. Olha quanto tempo as marcas precisaram se reinventar. E aí, daqui a pouco, deixou de ser a live, virou outra coisa. E daqui a pouco vem outra plataforma. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que primordial para quem está no mercado eu acho que antes começar tarde do que mais tarde. Então, eu acho que nunca é tarde para a gente aprender cada vez mais. Pode não ser, talvez, a sua praia, o ramo de tecnologia ou, literalmente, inteligência artificial, mas é uma ferramenta. Então, se a gente lida com a inteligência, com a IA, como uma ferramenta para ajudar a gente nos processos, para ajudar a gente em coisas que talvez a gente não ame tanto fazer, por exemplo, hoje eu tenho que olhar para o todo. Então, eu sempre gostei muito do lado de comunicação, de direção criativa, a parte da criatividade sempre mexeu muito com o meu coração. Mas até quando eu comecei a ser CMO, eu precisava olhar para o todo. Então, se eu não tivesse um pouquinho de visão de negócio, um pouquinho da visão ali do financeiro, se eu não começasse a conversar com outras áreas, eu não ia para frente. Perfeito. Então, eu acho que vai muito também da cabeça de até onde você quer ir, né? Até onde você quer chegar. Então,
Então, acho que nunca é tarde para começar, acho que não precisa se desesperar, mas não dá para ter um pensamento, acho que pessimista, do tipo, olha, eu vou ser substituído, porque não é bem assim. É uma ferramenta de agora. Então, qual vai ser o diferencial do mercado? Quem conseguir usar a inteligência artificial com criatividade, com sabedoria, com intencionalidade. Antigamente, nas redes sociais, o grande ativo eram os números. Hoje em dia, o número não é o maior ativo. É literalmente se essa pessoa está se conectando de verdade ou não. Então, há quem diga que, né, a gente falou aqui agora, a audiência, ter uma comunidade ali em volta da sua marca, em volta, né, da sua persona, seja uma das grandes coisas mais valiosas do momento. Beleza. Mas também tem quem defenda que já estamos num momento meio saturado, assim, tipo, cara, ninguém aguenta mais um influenciador novo naquele assunto. Pô, quantos, né? Você tem um case muito legal, né, nesse tema. Conta pra gente, tá ou não tá saturado? Tem espaço ou já tem um... Por onde você iria? eu acho que tem espaço, sim. A única coisa também, acho que é a mesma lógica também dos formatos. Então, por exemplo, acho que os próprios influenciadores, né, se a gente for falar de mercado de influência, eles estão precisando ter um pouquinho mais de visão de negócio se eles quiserem ir para outro lado, que às vezes o próprio influenciador, e aí vamos falar de um espectro muito amplo, porque envolve saúde mental, envolve tempo, disponibilidade, mercado. Então, quando o influenciador ele não se reinventa nesse lado, né, ele tem que valorizar mais o tempo dele. E como eu monetizo? Porque é só o meu conteúdo? Antes o conteúdo era o grande lance dos influenciadores, né? Hoje o influenciador ele pode ter um produto, se ele pensar bem. E aí eu acho que mercado saturado, acho que ainda não, porque se a gente pensar nessa lógica para a empresa também, todo dia surge uma empresa nova, uma startup nova. A única coisa isso eu acredito muito. Eu acho que o que tem mais valor no mercado hoje é a autenticidade. Então, por exemplo, tá saturado das pessoas ficarem copiando umas às outras. Isso eu acredito que sim. Putz. Então, aí vamos todo mundo combinar, né? Eu acho que esse é o ponto. Então, isso é horrível também, porque quando você cria muito uma dependência de copiar, eu preciso fazer isso porque tem alguém fazendo, eu preciso entrar nessa trend porque... Mas aí quando você vai ver, não tem nada a ver com você, sim, não tem nada a ver com a sua audiência, mas aí você começou a copiar. Aí não deu certo para você. O que acontece? Você se frustra. Então, assim, eu acho que isso não é um problema só de saturação do mercado. Eu acho que quanto mais autêntico você for, mais você vai conseguir se destacar e menos você vai ficar igual aos demais. Então, eu acho que é muito por esse ponto. E por isso que entra mais uma vez a mesma lógica que eu falei da IA e criatividade. Né? Quem conseguir usar isso com muita criatividade vai se destacar. É o que está acontecendo. Teve Marisa Maior aí para provar isso. Não, ela é incrível. Eu sou fã dela. Ela é incrível, né? Ela é incrível. ela é assim, o que eu respondo versus o que eu gostaria de responder. Isso. Bi, você tocou num ponto, assim, fundamental, e eu quero que você traga a sua visão a respeito de influenciador e produtor de conteúdo. Boa. Que existe uma linha tênue e um abismo gigantesco entre esses dois. Na sua visão, qual é a diferença entre influenciador e produtor de conteúdo? E qual é mais relevante, se existe um mais relevante ou não? O produtor de conteúdo, ele pode olhar... Você pode ser um produtor de conteúdo, não necessariamente você coloca também o rosto lá. Tem essa lógica. Porque hoje você pode produzir conteúdo para uma empresa. Então, isso pode ser uma forma de negócio também. O influenciador, na verdade, acho que hoje em dia, se a gente tem uma rede social e a gente coloca o nosso rostinho lá, a gente acaba influenciando alguém. Opinião de algum jeito. Exato. Né? Então, o influenciador ali... Porque até se você entrar numa lógica, uma pessoa que só mostra o dia a dia dela, mas não gera um aprofundamento sobre isso, de alguma forma, se ela está mostrando rotina de treino, ela está influenciando a galera que quer treinar. Se ela mostra a rotina de beleza, beleza, mas ela não está se aprofundando em nenhum tema, tudo bem, mas tem uma galera que se conecta com maquiagem e também vai querer saber como que ela usa maquiagem no dia a dia. Então, acho que a influência, né, e você produzir conteúdo, acaba que você produzir conteúdo de uma maneira intencional, eu acho que essa é a diferenciação. Produzir conteúdo, naturalmente, a gente já produz, acho que todo mundo que tem um celular, abre a câmera, já produz isso. Mas quando você faz intencionalmente... Tem gente que podia parar, inclusive. Né? Fica a dica aí. Pois é. Que a carapuça sempre... Não, mas... Parece que eu tenho Tourette, né? Fala umas coisas assim. Fala as coisas sem ser. Normal, vai lá. Eu sou autêntico pra caralho. Não, é isso. Mas eu acho que quando você faz intencionalmente, aí você tá pensando em atingir um certo objetivo. Aí eu acho que é visão por isso que é visão de negócio mesmo. E aí tem uma coisa muito assim,
eu fiz, mas não fiz para ganhar dinheiro, tudo bem, mas aí se você engajou um público, isso gerou um resultado, se você quiser fazer disso um negócio, muito bom. Agora, se você também tá ali nadando na praia e morrendo na praia, né? Você tá nadando e morrendo na praia, porque você não tá fazendo isso com intencionalidade, eu acho que é aí que tá a grande diferença. Agora, influenciar, eu acho que hoje em dia isso não tem mais um monopólio do quem é o influenciador. É a mesma lógica de tendência. Por exemplo, antigamente você conseguia... Lá, pensa, já passei ali, eu passei pela MTV nova, né? Não na antiga, mas a antiga tinha uma lógica do tipo, qual é o clipe que tá passando no momento? Quem é o grande artista que tá estourado na música? Há um tempo atrás, você conseguia metrificar quem era que estava fazendo muito sucesso, não tinha tanta gente no mercado. Com os streamings, você começou a ter muita gente no mercado e a velocidade começou a aumentar. Então, você conseguia falar assim, quem é que está ditando tendência no momento? Você falava, agora a tendência do momento. Hoje em dia não tem, você não tem como metrificar a tendência, porque hoje é a Marisa Maior, amanhã é outro personagem, amanhã... Então, assim, eu acho que até a palavra tendência, para mim, entrou num uso agora diferente. Tendência... Eu acredito que não é hype. Tendência é você conseguir usar como ferramenta para se antecipar em relação ao mercado. É quase que um termômetro para você ficar sentindo ali o que está funcionando, o que não está funcionando. Eu li um artigo da WGSN, foi há uns 2 anos atrás, se não me engano, falando que 2025 e 2026 ia ser o ano do wellness, da galera querendo cuidar do corpo, da saúde, e foi literalmente o que aconteceu. A WGSN pesquisa tendência, né? Antecipou o mercado há muitos anos. Então, se você conseguiu observar o mercado e se antecipar também em tendência, você cria um monte de coisa. Você cria conteúdo, você cria produto, você consegue atingir essa grande massa. Então, eu acho que é isso. Da mesma maneira que não existe... Eu acho que não tem mais esses estigmas, né? Quem é influenciador, Eu acho que tem essa mescla. O que diferencia para mim, respondendo a sua pergunta, Ju, é a intencionalidade. Então, se você está fazendo aquilo com intenção, com vontade de chegar a algum resultado... Eu fico tão feliz que você fala isso, porque eu falo sempre que comunicação tem que ser intencional. É isso. De você dizendo, eu já fico feliz. Eu também estou feliz, porque uma das coisas que eu produzo conteúdo, né? Eu acho que me falaram que eu sou influenciador, eu não me considero, mas depois da sua definição, acho que eu sou. Eu abro a câmera, falo, influencio. Beleza. Tem câmeras aqui, como é que você não é? Pois é. Porra, tá filmando! Tá filmando! Eu me considero, me disseram, uma pessoa autêntica. Legal, show, estou feliz. Mas tem gente que não é, certo? Sim. E aí eu vou te fazer uma pergunta agora, que a resposta talvez seja assim, não tem como. Como que uma pessoa que não é autêntica, o que ela faz para ser, então? Aí tá um ponto que é a pergunta que eu faço, do qual é a história que você precisa contar. A gente sempre tem uma história para contar dentro a autenticidade, na verdade, ela nasce com a gente, porque a gente tem uma personalidade, a gente nasceu em um determinado lugar, a gente foi criado de uma certa maneira. Então, tem muitas coisas que moldam a gente e que diferenciam a gente também. Então, assim, isso é natural. A partir do momento que existiu uma rede social, as pessoas começaram a se comparar. E é esse que é o grande lance. Então, assim, autêntico, eu acho que todo mundo é. Você é, inclusive. Pra caramba. Todo mundo é o único exemplar de você mesmo. Não, exato. Então, assim, como que você consegue contar a sua própria história? E contar a própria história não é necessariamente vou pegar, olá, tudo bem? Meu nome é Bianca, eu nasci... Não, o que você quer fazer com a sua história, né? O que você tem de diferente das outras pessoas? Isso a gente sempre tem. Isso é uma coisa... que nasceu com a gente. Então, só você foi criado no lugar que você foi criado, da maneira que você foi criada. Você tem uma percepção que é diferente da minha. Por isso que eu tinha uma lógica com o meu time, quando eu era CMO, que eu tinha uma reunião de toda segunda-feira. E aí, para responder sua pergunta, numa dinâmica para conseguir exemplificar. Toda segunda-feira eu sentava com o meu time para passar estratégia para o meu time. E aí eu colocava uma pessoa de rede social, outra pessoa de comunicação, de assessoria, outra pessoa de produção, e assim, eram várias áreas. E aí, não era assim, gente, a estratégia é essa, executem. Não, a estratégia é essa, o que vocês acham? Quais são os pontos que vocês têm para levantar? E aí, cada um tinha uma percepção diferente, porque são áreas diferentes. Sim. Só daí, você vê que, tipo, não é nem... Ali eu não tô falando nem sobre as pessoas, porque as pessoas também tinham opiniões diferentes. Mas, por exemplo, às vezes a galera de rede social vai falar, pô, esse conteúdo que a gente vai gravar em 3 dias... a gente pode gravar em 2? Aí vinha a produção e falava assim, olha, veja bem, se a gente gravar em 2, a gente vai ter o tempo muito corrido, não vai dar tempo. Então vamos gravar em 3 mesmo e tal. Então, esse foi um teste que eu fiz com o meu time, deu certo. A ideia era fazer o time todo se comunicar. Na segunda,
a galera também estava levantando outras pautas. Na terceira, a galera estava resolvendo os próprios problemas. Uau. Cada um com a sua visão. Então, eu acho que é muito... A visão, eu acho que pode ser uma resposta à autenticidade. Você tem uma visão diferente do outro. Por isso que tem momentos que é muito bom você ouvir o todo, né? E você conseguir conectar essas pecinhas, porque ninguém vai ser igual a ninguém. Mas, assim, eu acho que a internet, quanto mais as pessoas pararem de se comparar, eu sei que isso é difícil, porque parece que a internet naturalmente instiga a gente a se comparar, né? Porque aí você começa a olhar, você tá lá, às vezes você tá num dia péssimo e tá alguém assim, uau, que dia lindo! Aí você fala, nossa, eu sou um lixo. Tipo assim, por que eu não tô assim? E eu acho que, assim como... E eu sempre faço essas analogias com antigamente, porque antigamente as mulheres, por exemplo, tinham muito aquela ideia do corpo ideal e do estilo ideal nas revistas. Sim. Não tinha rede social ainda, mas tinha aquela revista que falava, nossa, eu preciso chegar nisso aqui. E, então, sempre teve esses formatos de comparação. Então, a autenticidade é como você se posiciona no mercado. Aliás, quando a gente fala de posicionamento, é literalmente isso. Existe uma lógica de você criar uma estratégia e uma lógica de você se posicionar. Eu acho que as duas precisam se conversar, mas o posicionamento é como você se diferencia no mercado. Então, é o diferencial. A autenticidade, no final das contas, é isso. Agora, um exercício é tipo pegar um caderninho e falar, cara, quem sou eu mesmo? Assim, é quase uma terapia, tá, gente? E terapia é quase uma lógica de estratégia de marketing também, para você se conhecer. Pega um caderno. Eu tenho algumas perguntas, por exemplo, até na minha palestra, que provocam isso na plateia, do tipo, isso em relacionado à marca, mas assim, hoje, qual é a história que a sua marca conta? E se ela fosse uma pessoa, como que você falaria dela para outra pessoa? Sensacional. Então, assim, Legal. você começa a humanizar certas coisas na sua cabeça para você trazer a essência. Então, a autenticidade é a essência, literalmente você saber aonde você quer chegar. Eu sou Bruno, eu sou apresentador, eu sou influencer e tal. Você se enxerga nesse lugar? Pô, super. Você tá se enxergando nesse lugar? Se você se enxerga nesse lugar, direciona isso daí e vai. Mas eu acho que a falta, eu acho que é se autoconhecer também. A mesma coisa numa marca. Eu com a Bloom, a minha lógica de criar a minha agência, né? E por isso que a gente foca muito em comunicação estratégica e posicionamento de marca, não é simplesmente a marca pegar, passar um briefing e falar, olha, eu quero uma estratégia para esse produto. Ou, não, eu sento com a marca, eu entendo a história da marca e a gente pensa no todo. Então, é mais ou menos por aí. Acho que é muito de essência. Tudo isso justifica a você não copiar o conteúdo um do outro. Por ser natural e ter essa diferenciação que é onde te leva para outros patamares. E você constrói e alcança resultados reais. Exato. Que legal. Tem alguma pergunta, Bruno? Eu vou falar de um assunto que ninguém falou até agora, que é a inteligência... Tô brincando. Eu amei. Caramba, que novidade. Essa Porra, essa. Boa. Mas eu tenho uma Vai que você muito, muito bem pontuou aqui a respeito que você era CMO, certo? De Boca Rosa e trabalhou na MTV. Conta depois um pouquinho da sua trajetória. Mas em que momento você entendeu? Agora eu quero ser CEO. Perfeito. Nossa, eu falei nos bastidores que é o momento que eu fiquei louca, eu decidi empreender. Mas eu acho que ser CMO foi a grande escola da minha vida, né? Primeiro porque Boca Rosa acabou também me abrindo uma porta diferente. Lá a gente construiu o time do zero de marketing, então esses núcleos ainda não existiam. A Bianca sempre foi uma potência, a empresa dela era familiar e a família dava o sangue ali, né? Nas limitações de pessoas, de time e tudo mais. E quando eu entrei, estava literalmente nessa transição. Então, eu quase fui construindo a minha carreira lá dentro com muita intencionalidade, né? Acabei virando CMO, foi um grande presente, porque eu comecei a construir um time de marketing do zero. Então, hoje eu entendo que nas entrelinhas eu já estava empreendendo. Então, eu estava intraempreendendo, né? Eu sempre fui muito real de vestir a camisa de todo lugar que eu passei. Por isso que eu sou muito apaixonada em estratégia e posicionamento, porque não tinha um lugar que eu não entrasse e falasse, tá, o que a gente pode fazer para a gente melhorar o posicionamento, a comunicação e tudo mais. Eu venho do jornalismo, então eu fui jornalista desde da minha faculdade, eu já estava ali no primeiro estágio. Eu lembro que demorou pouquíssimo para eu virar editora de cultura, então eu já sempre trabalhei muito com comunicação e fui passando essas etapas. Então, eu acho que foi uma preparação, porque quando eu era jornalista, no jornalismo eu passei por todas as áreas. Então, eu fui em jornal impresso, rádio, televisão. Então, eu fiz esse 360.
E o jornalismo me ensinou uma coisa muito valiosa, que como eu entrevistava muita gente por dia, então imagina, às vezes, quando eu era estagiária, a estagiária manda o estagiário para fazer todas as matérias possíveis e imagináveis do jornal, então eu entrevistava umas 20 pessoas por dia. Isso me ensinou, nas entrelinhas, a aprender a não só ouvir, mas contar essas histórias, porque eu chegava no jornal e pensava assim, primeiro que eu era estagiária, então eu tinha que, né, fazer uma matéria ali impactante para as editorias-chefe e tudo mais, mas eu falava, como que eu vou transformar isso numa matéria escrita, porque ainda é jornal impresso, né? Numa matéria escrita e que seja tão atrativo quanto foi para mim ouvir essa pessoa. Então, isso já era um exercício. Então, depois que eu passei por todas essas etapas, fui para mercado digital, mercado de influência também. Então, eu acabei fazendo, sem querer, mas com muita intenção, né? Um sem querer querendo, como diria Chaves. Muito intencional. E quando eu virei CMO, eu já tinha essa visão do todo. Então, eu não olhava só para a parte de marketing, eu estava olhando para a parte de comunicação, eu olhava para o marketing, eu conversava com o financeiro. Então, eu lembro que quando a gente precisava fazer uma campanha, que às vezes ela custava um pouco mais, e aí o financeiro ia... Qual é a verba? E eu comecei a pensar do tipo, não, isso aqui no próximo mês vamos economizar e vamos fazer essa gestão de verba. Então, intencional, sem sentir, eu já estava ali também um pouquinho para o financeiro, um pouquinho para o marketing, um pouquinho para a comunicação. Então, isso acabou me gerando uma coisa muito... eu acho que... Sabe aquele comichãozinho do próximo passo? Sim. Eu era muito... Quando eu saí de Boca Rosa, eu saí de lá apaixonada pela marca. Então, foi muito difícil para mim sair. Não só pelo time, que eu era super apaixonada. A Bianca, que era a minha amiga. Então, quando a gente conversou, eu falei, olha... Ela já sabia, eu acho que já, né? Que eu fui conversar com ela, ela falou assim, eu já imagino. Já sabia que isso ia acontecer. A gente sempre conversou muito sobre isso, né? E era aquilo de torcer uma pela outra. Eu falei, olha, eu quero empreender. E assim, foi não é um do nada, mas foi uma coisa, uma virada. E foi num momento de transição da marca. A marca ia começar a produzir carreira solo, né? Antes era com a Paiô, ia começar a produção independente. E eu tive uma reflexão que foi o seguinte, bom... Se eu colocar o pé no processo de produção própria, eu não vou sair daqui, porque eu vou me envolver pra caramba. Então, eu fiquei um tempinho lá ainda contando a história da marca para quem entrava, mas eu já estava com aquela cabeça de próximo passo e eu queria levar o que eu já fazia lá para outras marcas, outras pessoas. Eu tenho uma sede muito grande de eu sinto que parte do meu propósito muito é potencializar as pessoas, conseguir contar a história delas. Então, era mais um segundo passo ali natural. E a Bloom nasceu desse viés. Então, falar de comunicação estratégica, eu quero também dar uma provocada no mercado, né, no meu humilde lugar ali, mas junto com a agência eu quero trazer essa visão da comunicação, porque hoje, eu até trocando com muitas marcas grandes pra caramba, sobre marketing, né, as pessoas às vezes vinham me procurar, a gente quer fazer uma estratégia de marketing, e aí eu descobria que a dor dela estava em comunicação. Então, o time não se comunicava, vários jeitos, ou o time não se comunicava, e aí, às vezes, a mesma empresa tinha 5 estratégias diferentes, porque a galera não se falava, ou algum outro motivo. A gente não consegue passar para as pessoas o tão incrível que a gente é, e às vezes a marca era incrível mesmo e não conseguia chegar no consumidor final com essa mensagem. Então, eu sinto que é muito por esse lado de... É um mix de propósito com o comichão que me deu, fiquei louca também. Mas empreender é uma delícia, mas é desafiador, gente. Bi, pra gente finalizar, em uma palavra, qual é o sentimento que você tem hoje, visando toda a sua trajetória? Nossa! Uma palavra. Uma palavra. Caramba! Eu tenho certeza que é propósito, literalmente, porque é isso, eu tenho um propósito e uma vontade muito grande de movimentar o mercado, assim, com uma coisa que eu sou apaixonada. Então, quando você consegue ser muito apaixonado por alguma coisa, mas você consegue, de alguma forma, provocar uma mudança, eu acho que é isso. Que demais. Obrigada, Bi, pela participação. Obrigada a vocês, eu amei. Pra vocês que nos acompanharam até aqui, continue que ainda tem mais episódio pela frente. Até lá. Tchau, tchau. Tchauzinho. Valeu.